Surprise, motherfucker. O Titanic não era o navio mais rápido nem o mais resistente. E, por incrível que pareça, seu naufrágio não foi a maior tragédia marítima da história. Mas é inegável que ele se tornou mais famoso graças a alguns fatores exóticos, como afundar na viagem inaugural depois de colidir com um iceberg no meio do Atlântico Norte e com a presença de várias celebridades a bordo. Hoje, eu vou te mostrar alguns mistérios e teorias que cercam o Titanic. Já deixe o seu like e se inscreva no canal. Bora lá! Teoria da troca do Titanic pelo Olympic. Vamos começar com uma teoria controversa: a troca do Titanic pelo Olympic. Segundo essa teoria, o Titanic foi na verdade trocado pelo Olympic, seu navio irmão que estava danificado. Entre os defensores dessa conspiração está o britânico Robin Gardiner. Ele acredita que a White Star Line teria trocado os nomes dos navios para destruir intencionalmente o Olympic, que havia sofrido sérios danos após colidir com o cruzador HMS Hawke em setembro de 1911. A teoria sugere que, como o Olympic não estava segurado, a empresa armou um plano para trocar as identificações dos navios, enviar o Olympic na estreia do Titanic, afundá-lo em um local seguro, resgatar os passageiros e tripulantes e receber a indenização do seguro do Titanic, no valor de 750 mil libras. Isso cobriria as perdas do Olympic e ainda deixaria a empresa com o navio novinho em folha. Os adeptos da teoria apontam diversas evidências de que o naufrágio foi premeditado, como o fato de que o milionário J.P. Morgan, um dos sócios da White Star Line, desistiu de embarcar no Titanic um dia antes da viagem. No entanto, a teoria tem várias falhas, como a dificuldade de realizar uma troca dessas em segredo devido ao grande número de trabalhadores envolvidos e as diferenças estruturais entre os navios que seriam facilmente notadas. Um dos mistérios mais intrigantes sobre o Titanic envolve uma pequena chave que poderia ter alterado drasticamente o destino do navio. Essa chave trancava o armário onde estavam guardados os binóculos para uso no cesto da gávea, a posição de observação mais alta do navio. Na véspera da partida do Titanic, o segundo oficial David Blair foi substituído de última hora e, na pressa, levou a chave com ele. Sem os binóculos, os vigias do Titanic, incluindo Fred Fleet, foram obrigados a observar o horizonte a olho nu. Fleet afirmou em um inquérito que teria avistado o iceberg a tempo de desviar se tivesse os binóculos. Os avisos ignorados. Diversos avisos sobre icebergs foram enviados ao Titanic na noite do acidente. Mesmo assim, o capitão Edward Smith decidiu manter a velocidade máxima. As razões pelas quais esses avisos foram ignorados ou subestimados permanecem um enigma. Relatos contam que, às 23h40, faltando apenas 20 minutos para terminar o turno dos observadores, Fred Fleet tocou o gongo do cesto 3 vezes, indicando perigo à frente, e avisou pelo telefone sobre o iceberg. Navios como o Titanic precisariam de 37 segundos para virar todo o leme e começar a mudar a proa, tempo suficiente para percorrer quase 450 metros, a distância estimada do iceberg quando o alarme tocou. O papel do SS California. O SS California estava relativamente perto do Titanic na noite do naufrágio, mas não respondeu aos sinais de socorro. Existem vários debates sobre a proximidade real do California e as razões para não ter respondido. Algumas fontes afirmam que o California estava a menos de 10 minutos do Titanic em sentido contrário. O comandante do California, Lord, avisou pelo rádio sobre um campo de gelo na área. No entanto, o operador de rádio do California já havia ido dormir, dificultando a captação dos pedidos de socorro. Falhas dos telégrafos. A comunicação falha entre os telégrafos a bordo do Titanic e as estações costeiras contribuiu para a tragédia. Apesar de alguns relatórios de icebergs terem sido recebidos, a relevância e urgência dessas mensagens podem não ter sido adequadamente compreendidas ou retransmitidas. O comandante do SS California relatou por telegrama o avistamento de icebergs, mas o telegrafista do Titanic que recebeu as notícias estava extremamente ocupado com telegramas dos passageiros e deixou essa informação passar. O enigma do terceiro navio. Além do California, pesquisadores acreditam que um terceiro navio, possivelmente o Samson, estava nas proximidades. Se essa informação for verdadeira, o Samson estaria a cerca de 16 quilômetros do Titanic enquanto o navio afundava. Hendrik Bergonais, um tripulante do Samson, sugeriu que quando o Titanic disparou os foguetes de socorro, o Samson não veio ao resgate porque estava ilegalmente caçando focas e pensou que os foguetes eram um sinal de alerta sobre sua presença. Pesquisadores da Texas State University propuseram que uma rara superlua pode ter causado marés extremamente altas, deslocando icebergs em direção às rotas de navegação e contribuindo para a tragédia do Titanic.
Em janeiro de 1912, a Lua estava em seu perigeu, sua maior aproximação à Terra em 1400 anos, causando marés anormalmente altas. Isso, combinado com o periélio da Terra, gerou uma maré alta que deslocou muitos icebergs, deixando tempo suficiente para que eles atingissem o Titanic em abril, 3 meses depois. Estrela cadente ou sinais de emergência? Lembra do SS Californian? O pessoal do turno da noite a bordo desse navio relatou ter visto luzes no horizonte na hora do naufrágio do Titanic. Várias vezes, o oficial da noite avisou o comandante, mas o oficial também relatou ter visto estrelas cadentes na mesma direção, não entendendo que as luzes poderiam ser um navio em apuros. Comportamento do Capitão Smith. As ações do Capitão Smith durante os momentos finais do Titanic são contestadas. Relatos variam desde ele comandando calmamente até cometendo suicídio. Sabe-se que ele não diminuiu a velocidade após receber informações sobre a presença de icebergs e permitiu que os botes saíssem parcialmente ocupados, o que pode ter contribuído para a morte de pelo menos 500 pessoas. O número insuficiente de botes. Um dos maiores mistérios do Titanic é porque havia botes para apenas 1/3 da tripulação. Os 20 botes salva-vidas que o navio carregava tinham capacidade para acomodar 1.178 pessoas, mas mais de 2.200 estavam a bordo. Muitos botes foram lançados com metade da capacidade, e se cada bote tivesse sido carregado adequadamente, poderiam ter evacuado 53% das pessoas a bordo. Relatos contam que muitos sobreviventes tiveram encontros estranhos e coincidências depois do naufrágio. Uma jovem escocesa chamada Jessie, em seu leito de morte, descreveu ter visto um grande navio naufragado e um homem chamado Valey tocando violino. Wallace Hartley, líder dos músicos do Titanic, ficou conhecido por tocar enquanto o navio afundava. A construção compartimentada. A construção do Titanic envolveu milhares de trabalhadores e ele foi o primeiro navio projetado com compartimentos estanques. O problema foi que o rasgo feito no casco pelo iceberg atingiu metade do comprimento do navio, fazendo com que a água chegasse ao teto dos compartimentos, algo que os engenheiros não esperavam. Prêmio Flâmula Azul. Por que o Capitão Smith não diminuiu a velocidade? Havia uma intensa pressão para que o navio fosse rápido, pois existia um prêmio chamado Flâmula Azul, que reconhecia os navios que faziam as viagens transatlânticas mais rápidas. O Titanic era um dos principais candidatos a ganhar, e a primeira viagem era a melhor oportunidade para bater recordes. Influência das condições meteorológicas. Especialistas sugerem que uma ilusão de ótica criada por condições meteorológicas incomuns na noite do naufrágio pode ter dificultado a detecção do iceberg. O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode ter disfarçado os icebergs da visão da tripulação, encobrindo o horizonte verdadeiro por uma névoa escura. Os relatos dos sobreviventes variam muito, o que causa contradições. Muitos enfrentaram traumas e alguns não conseguiram lidar com a pressão após o naufrágio. 10 sobreviventes tiraram suas vidas, incluindo Frederick Fleet, o vigia que estava de plantão e alertou sobre o iceberg, e Anne Robinson, que se atirou de um navio em Boston após ser despertada por memórias do Titanic. Bem, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Surprise, motherfucker.